Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Marlon e Lopez se unem para ajudar Callisto a avançar na investigação que pode mudar o rumo de toda a situação. Juntos, eles analisam imagens, relembram detalhes e cruzam informações até conseguirem traçar o perfil dos principais suspeitos. Cada pista levantada aumenta a tensão e reforça a sensação de que estão cada vez mais perto da verdade. Callisto, atento, percebe que não pode perder tempo, pois qualquer atraso pode colocar vidas em risco. Enquanto isso, Ellen coloca mais uma de suas armações em prática. Ela surge na escola de Sofia de forma inesperada e, com um sorriso calculado, avisa a menina que elas vão viver uma aventura. Sem compreender o real significado daquelas palavras, Sofia fica confusa, mas acaba acompanhando a mãe, acreditando que se trata de algo divertido. O clima muda drasticamente quando Ellen, em um ato frio e premeditado, descarta o cordão com o rastreador, tentando despistar qualquer tentativa de localização. Ao encontrarem o cordão jogado fora, Samuel e Léo entram em desespero. A certeza de que Ellen está fugindo com Sofia toma conta dos dois, que percebem a gravidade da situação. A angústia aumenta ao imaginar o perigo que a menina pode estar correndo. Mesmo abalados, eles tentam manter a calma para pensar em uma estratégia e encontrar uma forma de chegar até Sofia o quanto antes. Em paralelo, Stephanie vive um momento de alívio ao confirmar que não está grávida. A notícia traz um respiro em meio ao caos que se instala ao seu redor. No entanto, a tranquilidade dura pouco. Jussara começa a se sentir mal de repente, apresentando sinais de fraqueza que preocupam todos ao redor. Yara e Stephanie percebem que algo não está certo e tentam ajudá-la, cada vez mais apreensivas com o estado da mulher. Em meio à fuga, Sofia consegue um momento de coragem e encontra uma brecha para ligar para Léo. A ligação é rápida e cheia de interferências, mas suficiente para que ele perceba que a menina está assustada. A voz de Sofia do outro lado da linha desperta em Léo uma mistura de alívio e revolta. Ele se enche de ódio ao confirmar que Ellen colocou mais uma vez a filha em perigo e promete a si mesmo que não vai descansar até resgatá-la. No núcleo esportivo, Romano chama Lucas para uma conversa tensa e faz uma ameaça direta. Ele deve perder a próxima luta. A imposição deixa Lucas indignado, mas sem saída aparente. Abalado, ele procura Ryan para desabafar e revela o esquema sujo envolvendo Bárbara e Romano, confessando o medo de enfrentar as consequências caso se recuse a obedecer. A tensão atinge o ápice quando Jussara, já muito debilitada, acaba desmaiando, causando pânico em Yara e Stephanie. Enquanto tentam socorrê-la, todos percebem que a situação é mais grave do que imaginavam. Paralelamente, Bárbara procura Marlon e faz uma proposta misteriosa, deixando claro que seus interesses podem interferir diretamente nos rumos da investigação e nas escolhas que ele terá de fazer a partir dali. Ellen chega ao limite e toma a atitude mais cruel de todas. Abandona Sofia mais uma vez e decide desaparecer definitivamente. Em Dona de Mim, a sequência marca uma virada dolorosa na trajetória da menina e deixa evidente que Ellen jamais esteve preparada para exercer a maternidade. Nos capítulos finais, a situação se agrava quando a vigarista resolve fugir da polícia ao lado de Hudson, levando a filha consigo, mesmo sabendo que ambos estão sendo procurados por uma série de golpes aplicados no Rio de Janeiro. Tudo começa quando Ellen aparece de surpresa na escola de Sofia. Com um discurso sedutor e um sorriso ensaiado, ela convence a menina a embarcar em uma suposta aventura, escondendo a gravidade do momento. Sem desconfiar do perigo, Sofia aceita ir com a mãe, acreditando que viverá dias divertidos ao seu lado. No entanto, conforme o tempo passa longe de casa, a criança começa a perceber que há algo errado. O comportamento de Ellen e de Hudson se torna estranho, marcado por tensão, pressa e atitudes cada vez mais suspeitas. Ellen e Hudson colocam em prática mais uma manobra arriscada para despistar Léo e Samuel. Cientes de que estão sendo observados, os dois agem com frieza e calculam cada passo, fingindo seguir uma rotina previsível, enquanto, na verdade, mudam constantemente de planos e trajetos. Léo, atento, continua acompanhando Sofia pelo rastreador, acreditando ter vantagem na caçada, sem imaginar que Ellen e Hudson
já descobriram a existência do dispositivo e estão usando isso a seu favor para confundir ainda mais os perseguidores. Enquanto isso, em outro núcleo, Danilo deixa Manuel intrigado ao insinuar que decidiu dar um tempo no relacionamento com Filipa. O comentário, aparentemente casual, carrega um peso maior do que parece e desperta a curiosidade de Manuel, que percebe que há algo mal resolvido entre o rapaz e a jovem. Danilo tenta manter a postura firme, mas deixa escapar sinais de que seus sentimentos continuam em conflito. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Stephanie, tomada pela angústia, confronta Jeff em uma conversa tensa e direta. Sem rodeios, ela revela seu medo de estar grávida, deixando o rapaz completamente desnorteado. A revelação cai como uma bomba, e Jeff reage com insegurança, sem saber como lidar com a possibilidade de assumir uma responsabilidade tão grande. O clima entre os dois fica carregado de incertezas e acusações veladas. Pam, sempre atenta aos movimentos ao seu redor, aconselha Filipa a se reaproximar de Danilo. Para ela, ainda existe algo forte entre os dois, e esse afastamento pode ser apenas orgulho mal resolvido. Filipa resiste à ideia no início, mas acaba refletindo sobre os sentimentos que insiste em negar, percebendo que talvez ainda haja espaço para uma reconciliação. Em meio a tantos conflitos, o show de Ryan se transforma em um verdadeiro sucesso. A apresentação empolga o público e chama a atenção de Otávio, que vê no rapaz um talento promissor. Impressionado, ele faz uma proposta de trabalho que pode mudar completamente o rumo da carreira de Ryan, abrindo novas portas e trazendo esperança de um futuro mais sólido e reconhecido. Impulsionada pelas emoções à flor da pele, Filipa acaba se rendendo ao momento e beija Danilo. O gesto inesperado reacende sentimentos antigos e deixa os dois visivelmente abalados, sem saber se aquilo representa um recomeço ou apenas mais uma complicação em suas vidas já conturbadas. Vivian, por sua vez, não esconde sua insatisfação e reclama de Samuel, apontando atitudes que a incomodam e revelando um desgaste crescente na relação. As críticas aumentam a tensão entre eles, deixando claro que o equilíbrio do casal está por um fio. Paralelamente, Sofia surpreende Samuel e Léo ao fazer uma confissão inesperada. Com a sinceridade de quem já não quer mais guardar segredos, a menina admite que sempre soube que a barriga de Ellen era falsa. A revelação deixa os dois adultos chocados, principalmente Léo, que percebe o quanto Sofia foi exposta às mentiras e manipulações da mãe. Para Sofia, tudo parecia apenas mais uma brincadeira, já que Ellen sempre tratou situações sérias como se fossem pegadinhas, algo que ela mesma gostava de fazer. A naturalidade com que a garota fala sobre o assunto deixa claro o quanto aquela convivência distorceu sua percepção da realidade. Determinada a não permitir que a situação se repita, Léo decide enfrentar Ellen. Em uma conversa tensa, ela deixa claro que não será mais enganada e que está atenta a cada passo da ex-golpista. Léo afirma com firmeza que agora conhece as estratégias de Ellen e que não permitirá que Sofia volte a ser usada em armações. A postura segura de Léo desmonta Ellen, que percebe que perdeu o controle da narrativa e já não consegue manipular como antes. Mais tarde, em um momento íntimo, Sofia conversa com Léo e reforça sua visão infantil sobre tudo o que viveu. A menina confessa que via as mentiras de Ellen como brincadeiras, pois a mãe sempre gostou de pegadinhas, assim como ela. A declaração parte o coração de Léo, que entende o tamanho do estrago emocional causado por essa relação confusa e promete proteger Sofia de qualquer influência negativa no futuro. A situação, no entanto, gera conflito. Vivian repreende Léo por ter sido dura demais com Ellen, acreditando que o confronto direto pode acabar trazendo consequências indesejadas. Samuel, por sua vez, também demonstra incômodo e afirma que a namorada exagerou no tom ao lidar com a ex. Léo se defende,
dizendo que sua prioridade é Sofia e que não pretende mais agir com complacência diante de quem já causou tantos danos. Em outra frente, o ambiente na delegacia segue tenso. Rangel recusa o pedido de afastamento de Marlon feito por Lopes, deixando claro que decisões pessoais não podem interferir no trabalho. Com isso, Marlon e Lopes são obrigados a retomar a parceria profissional, mesmo diante do desconforto evidente entre eles. A convivência forçada promete gerar novos conflitos e testar os limites dos dois. Enquanto isso, Hudson e Ellen fazem uma descoberta perturbadora. Sofia está usando uma tag com rastreador. A constatação levanta suspeitas e aumenta a sensação de vigilância constante. Inquietos, os dois passam a desconfiar de todos ao redor. Philippa procura Ellen para uma conversa delicada sobre Sofia. Preocupada com o bem-estar da menina, ela tenta entender até que ponto Ellen está sendo sincera em relação às decisões que vem tomando. Ellen se esquiva, responde com frases vagas e demonstra incômodo, o que só aumenta a desconfiança de Philippa. O clima entre as duas fica tenso, e Philippa sai da conversa com a sensação de que há muito mais sendo escondido do que revelado. Enquanto isso, Cami vive um momento completamente diferente. Diante do espelho, ela experimenta o vestido de noiva com os olhos marejados, tomada por uma mistura de emoção e ansiedade. O tecido, os detalhes e o simbolismo daquele momento a fazem refletir sobre tudo o que conquistou e sobre o futuro que sonha construir ao lado da família. Ainda assim, por trás do sorriso, existe o medo de que as oportunidades que estão surgindo possam escapar de suas mãos. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Ryan, por sua vez, recebe um convite inesperado para participar de um programa de televisão. A notícia o anima, mas também o deixa apreensivo, já que ele não sabe exatamente o que o espera. Em paralelo, Philippa abre o coração para Leona e confessa que desde o início desconfiou da proximidade entre Ellen e Igor. Ela admite que certos comportamentos e coincidências nunca fizeram sentido e agora teme que essas suspeitas possam trazer consequências graves, especialmente para Sofia. Chega o dia do programa e Ryan desembarca nos estúdios de televisão acompanhado de Cami e do pequeno Dedé. O ambiente movimentado, as câmeras e a produção deixam todos impressionados. Cami tenta demonstrar tranquilidade, mas por dentro está nervosa, consciente de que aquele momento pode representar uma grande virada para o futuro da família. A surpresa vem quando Roberta, diante de todos, revela as negociações que fez em nome de Ryan sem o consentimento dele. Chocado, Ryan percebe que acordos importantes foram fechados às suas costas, comprometendo sua liberdade artística e pessoal. A indignação toma conta dele e a tensão aumenta nos bastidores. Em outra parte da cidade, Stephanie acorda assustada após um pesadelo perturbador. Abalada, ela procura Yara para desabafar. A conversa entre as duas é carregada de presságios, e Stephanie sente que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo sem saber explicar exatamente o que. No palco do programa, Ryan toma uma atitude corajosa e inesperada. Ao vivo, ele se recusa a cumprir o contrato firmado por Roberta, afirmando que não aceita decisões tomadas sem seu aval. O clima fica pesado, e a reação da gravadora é imediata. Ryan é demitido, diante de todos, em um momento humilhante e definitivo. Cami, ao assistir a tudo, entra em desespero. Ela teme que a chance de mudar a vida da família tenha ido embora em segundos. Dividida entre o orgulho pela postura de Ryan e o medo do futuro, ela percebe que o sucesso pode cobrar um preço alto demais e que, a partir dali, nada mais será como antes. Desmascarada, Ellen verá sua farsa ruir de maneira definitiva, dando início a uma sequência de acontecimentos intensos e devastadores. A golpista,
que durante tanto tempo conseguiu manipular pessoas e situações com discursos calculados e gestos ensaiados, finalmente terá sua verdadeira face exposta. A queda começa a se desenhar a partir da investigação incansável de Léo, que, movido pela desconfiança e pela vontade de proteger Sofia, passa a reunir provas silenciosamente, conectando peças que Ellen acreditava estarem bem escondidas. O que ela não imagina é que esse cerco, aos poucos, se tornará sufocante e irreversível. Determinado a chegar à verdade e temendo pelo destino da menina, Léo toma uma atitude extrema. Instala um rastreador em Sofia, sem que Ellen perceba. A decisão, embora arriscada, passa a ser a chave para desestabilizar o esquema da golpista e de Hudson. A partir desse momento, cada passo do casal começa a ser monitorado, e Ellen sente, mesmo sem saber explicar, que algo saiu do controle. O comportamento dela muda, o nervosismo aumenta, e as discussões com Hudson se tornam mais frequentes. Leona percebe que algo muito errado está prestes a acontecer e decide agir antes que seja tarde demais. Desconfiada das intenções de Ellen e Hudson, ela convoca Marlon às pressas para tentar impedir a ação do casal. Convencida de que os dois estão tramando mais um golpe, Leona acredita que a presença de Marlon pode evitar consequências mais graves. No entanto, Ellen e Hudson demonstram frieza e rapidez. Ao notarem que estão sendo observados, conseguem se disfarçar e escapar sem levantar suspeitas, frustrando a tentativa de flagrante. A atitude de Marlon, porém, não passa despercebida. Lopes o chama para uma conversa dura e o repreende por ter atendido prontamente ao chamado de Leona. Para Lopes, Marlon ultrapassou limites ao se envolver em uma situação delicada sem autorização, colocando em risco sua credibilidade e sua posição. O clima entre os dois fica tenso, deixando Marlon dividido entre o dever profissional e a lealdade às pessoas que confiam nele. Enquanto isso, Sofia enfrenta uma grande decepção. Ao perceber a postura de Léo diante de toda a confusão, a jovem se sente traída emocionalmente. Ela esperava compreensão e apoio, mas acaba encontrando frieza e julgamento. O distanciamento entre os dois cresce e Sofia passa a questionar em quem realmente pode confiar. Longe dali, Hudson começa a desconfiar de tudo. Incomodado com o fato de Leona ter descoberto a localização da família, ele confronta Ellen, exigindo saber como essa informação vazou. Ellen tenta minimizar a situação, mas também se mostra inquieta, temendo que alguém esteja o seguindo de perto ou que uma traição esteja prestes a vir à tona. A desconfiança entre os dois se intensifica, revelando rachaduras na parceria que mantém. Em paralelo aos conflitos, Jeff tem uma ideia inesperada para ajudar Ryan. Observador e sempre disposto a apoiar os amigos, Jeff acredita ter encontrado uma solução que pode mudar o rumo dos problemas enfrentados por Ryan. Embora ainda não revele todos os detalhes, sua iniciativa traz uma ponta de esperança em meio ao caos. Buscando aliviar o clima pesado que paira sobre o bairro, Filipa se dedica à organização de um sarau na padaria de Manuel. O evento promete reunir música, poesia e encontros sinceros, transformando o espaço em um ponto de acolhimento e expressão artística. Manuel apoia a iniciativa, acreditando que momentos assim são essenciais para fortalecer os laços da comunidade. A tensão volta a crescer quando Samuel e Marlon confrontam Leona. Os dois a repreendem duramente por sua atitude impulsiva contra Ellen, alertando sobre os riscos de agir sem pensar nas consequências. Leona se defende, afirmando que apenas tentou proteger quem ama, mas sente o peso das críticas. Mais tarde, Samuel procura Sofia para uma conversa séria. Ele questiona a irmã sobre o que ela fazia na praça ao lado de Ellen, Hudson e Igor, deixando claro que muitas respostas ainda precisam vir à tona. Marlon viverá um dos momentos mais angustiantes e desesperadores de toda a sua trajetória.
O rapaz será colocado à prova quando Jussara, sua mãe, sofrer um grave problema cardíaco e ficar entre a vida e a morte. Tudo começa de forma sutil, com Jussara apresentando sinais de que não está bem. Ela sente tonturas frequentes, falta de ar e um cansaço fora do comum, o que deixa Yara e Stephanie profundamente preocupadas. As duas percebem que algo sério está acontecendo, mas Jussara tenta disfarçar, minimizando os sintomas para não alarmar o filho. A situação, porém, se agrava de maneira repentina e assustadora. Em um momento de fragilidade, Jussara sente uma forte dor no peito, perde o equilíbrio e cai no chão, desmaiando diante de todos. O desespero toma conta do ambiente. Yara e Stephanie entram em pânico, gritando por ajuda enquanto tentam reanimá-la. Marlon chega logo depois e se depara com a mãe desacordada, sem reação, o que o deixa completamente transtornado. Sem pensar duas vezes, ele providencia o socorro e acompanha Jussara às pressas para o hospital. No hospital, a tensão só aumenta. Após uma série de exames, os médicos confirmam que Jussara sofreu um problema cardíaco grave e que precisará passar por uma cirurgia delicada o quanto antes. A notícia cai como uma bomba para Marlon. Além do medo de perder a mãe, ele se depara com um obstáculo ainda maior: o custo elevado do procedimento. O médico é direto ao explicar que a cirurgia é urgente, mas que exige recursos financeiros imediatos. Marlon sente o chão desaparecer sob seus pés ao perceber que não tem o dinheiro necessário para salvar a vida da mulher que sempre esteve ao seu lado. Consumido pela culpa e pelo desespero, Marlon entra em crise. Ele se sente impotente, incapaz de proteger Jussara no momento em que ela mais precisa. Em lágrimas, promete ao médico e a si mesmo que fará qualquer coisa para conseguir o dinheiro, custe o que custar. O medo de perder a mãe se mistura ao pavor de não conseguir agir a tempo. Enquanto isso, Jussara permanece internada, em estado delicado, aumentando ainda mais a angústia de todos ao seu redor. Diante da gravidade da situação, Marlon começa a buscar alternativas desesperadas para levantar a quantia exigida. É nesse momento que surge uma proposta tentadora de Bárbara. Ela oferece a ele uma luta que pode render um alto valor em dinheiro, suficiente para cobrir os custos da cirurgia. Marlon sabe dos riscos envolvidos, tanto físicos quanto morais, mas se vê sem saída. O tempo está contra ele e cada minuto pode ser decisivo para a sobrevivência de Jussara. Movido pelo amor e pelo desespero, ele acaba aceitando a proposta, mesmo ciente de que pode estar colocando a própria vida em perigo. Enquanto Marlon se prepara para enfrentar essa luta arriscada, o clima no hospital continua tenso. Yara e Stephanie acompanham Jussara de perto, tentando se manter fortes, apesar do medo constante. A cada nova informação médica, a apreensão cresce. Dara, por sua vez, traz uma notícia que acende uma pequena chama de esperança. Os médicos avaliam a possibilidade de Jussara precisar colocar um marca-passo, o que pode aumentar suas chances de recuperação após a cirurgia. Embora ainda seja um procedimento delicado, a alternativa representa uma luz no fim do túnel. O drama atinge seu auge quando Marlon, exausto física e emocionalmente, se vê dividido entre o hospital e os treinos para a luta que pode salvar a mãe. Ele carrega o peso de uma responsabilidade enorme, sentindo-se sozinho diante de uma decisão tão extrema. Em momentos de silêncio, ele se culpa por não ter percebido antes os sinais de que Jussara não estava bem, questionando se poderia ter evitado tudo aquilo. Em meio a tanta tensão, Marlon encontra apoio em Alan. Os dois se unem em oração, pedindo força e um desfecho positivo para a cirurgia de Jussara. As cenas são carregadas de emoção, mostrando a fé como o último refúgio diante do medo e da incerteza. No hospital, o clima é de expectativa e apreensão, com todos aguardando ansiosamente pelo momento da cirurgia. Quando finalmente chega a hora do procedimento, Jussara é levada ao centro cirúrgico, deixando Marlon completamente abalado.
Ele observa a mãe ser conduzida pela equipe médica, lutando para conter as lágrimas e o pânico. O tempo parece não passar enquanto ele aguarda notícias, vivendo cada segundo como se fosse uma eternidade. A incerteza sobre o futuro e o temor de uma perda irreparável dominam seus pensamentos. O resultado da cirurgia, no entanto, será mantido em suspense e só será revelado nos últimos capítulos da trama. Até lá, Marlon seguirá vivendo um turbilhão de emoções, dividido entre a esperança e o medo, enquanto enfrenta as consequências de suas escolhas extremas. O drama de Jussara promete ser um dos momentos mais intensos e emocionantes da história, colocando o amor de um filho à prova e mostrando até onde alguém é capaz de ir para salvar quem ama. Jacques chegará ao limite nos momentos finais de Dona de Mim e decidirá partir para tudo ou nada. Foragido da polícia, acuado e tomado pelo desespero, o vilão surtará ao perceber que perdeu definitivamente o controle da Boaz. Dominado pelo ódio, ele colocará em prática um plano extremo e devastador: incendiar a fábrica para destruir tudo o que a família construiu ao longo de gerações. O desfecho da novela será marcado por uma sequência eletrizante de ação, tensão e suspense, que deixará o público sem fôlego. Obcecado pelo poder, Jacques tentou de todas as formas assumir o comando absoluto da empresa. Foi ele o responsável pela morte de Abel, então presidente da Boaz, em um crime frio e calculado que abriu caminho para sua ascensão. Ao chegar ao cargo máximo, o vilão acreditou que nada poderia detê-lo. Seu próximo passo seria ainda mais cruel: articular a interdição de Rosa, usando o avanço do Alzheimer como instrumento para arrancar dela qualquer resquício de autoridade. Com Rosa afastada, Jacques teria domínio total sobre a fábrica e o patrimônio da família. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. No entanto, o plano começou a ruir quando Rosa, demonstrando lucidez e coragem surpreendentes, se antecipou às armações do inimigo. Mesmo enfrentando lapsos de memória e momentos de fragilidade, a veterana conseguiu agir a tempo. Em uma decisão crucial, ela nomeou Samuel como seu curador legal, garantindo que a Boaz não caísse nas mãos erradas. Além disso, incluiu Sofia como uma das herdeiras da empresa, selando juridicamente o futuro do negócio e frustrando os sonhos de poder absoluto de Jacques. A partir daí, o vilão entrou em colapso. Sem saída, pressionado pela polícia e consumido pela sensação de derrota, Jacques passou a arquitetar sua vingança final. Em sua mente distorcida, se não pudesse ser dono da Boaz, ninguém mais seria. É nesse momento que ele decide destruir tudo. O incêndio surge como a última cartada: reduzir a cinzas o maior símbolo da família Boaz e levá-la à falência definitiva. Para executar o plano, Jacques contará com a ajuda de Tânia, sua fiel comparsa, que seguirá ao seu lado, mesmo diante do risco iminente. Juntos, eles planejarão cada detalhe da ação criminosa, escolhendo o momento exato para atacar, aproveitando-se de brechas na segurança e do caos instalado pelos acontecimentos recentes. A tensão aumentará à medida que o fogo se aproxima, colocando em risco não apenas o patrimônio da família, mas também vidas inocentes. O incêndio na Boaz se tornará o ápice da trajetória sombria de Jacques, simbolizando sua completa derrocada moral. Enquanto as chamas ameaçam consumir tudo, os personagens se verão diante de escolhas decisivas, e o confronto entre o bem e o mal atingirá seu ponto máximo. Será o capítulo final de um vilão que preferiu destruir a aceitar a derrota, selando seu destino de forma trágica e inesquecível. Ellen deixa claro para Hudson que sua decisão é definitiva. Ela quer ficar com Sofia, independentemente de ter ou não acesso ao dinheiro da menina. A afirmação surpreende Hudson, que percebe que, pela primeira vez,
Ellen demonstra um sentimento que vai além da conveniência. Mesmo assim, os dois sabem que a situação continua delicada e cheia de riscos. Enquanto isso, Vivian passa a se incomodar com a crescente cumplicidade entre Léo e Samuel. Para ela, a proximidade excessiva dos dois desperta desconfiança e ciúmes mal disfarçados, criando um clima de tensão constante. Breno, tomado pela culpa, resolve abrir o jogo com Ayla e confessa que beijou outra pessoa. A revelação cai como um balde de água fria e abala profundamente a confiança entre eles. Em outro núcleo, Rosa leva Davi até o galpão para que ele treine com Bárbara. Determinada, ela acredita que a disciplina e o esforço podem ajudar o filho a encontrar um novo caminho e recuperar a autoestima. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Vivian, cada vez mais irritada, discute com Samuel ao tocar no nome de Léo. A conversa termina em atrito, evidenciando que o ressentimento dela está longe de ser superado. Paralelamente, Sofia faz uma descoberta chocante. Ellen não está grávida. A mulher, desesperada, implora para que a filha guarde o segredo, temendo as consequências dessa revelação. Mesmo abalada, Sofia se vê dividida entre a decepção e a lealdade à mãe. Pouco depois, Hudson, Ellen e Igor colocam em prática um golpe cuidadosamente planejado, mostrando que, apesar dos conflitos, continuam agindo juntos quando lhes convém. A disputa pela guarda de Sofia vai transformar Dona de Mim em um verdadeiro campo de batalha. Disposta a tudo para alcançar seus objetivos, Ellen decide enfrentar a poderosa família Boaz na justiça e mover uma ação agressiva para tentar recuperar a filha. Para isso, ela não mede consequências e se alia a uma advogada mercenária, conhecida por atuar no limite da ética e por virar processos aparentemente perdidos. A estratégia coloca Samuel em estado de alerta máximo, já que a marcação de uma audiência especial pelo juiz cai como uma bomba em sua vida. Mais do que o risco de perder a guarda da criança, ele teme perder o controle sobre os interesses financeiros e patrimoniais ligados à herdeira. O plano começa a tomar forma quando Hudson apresenta a advogada Marilita como a peça-chave para vencer a família Boaz. Com um sorriso seguro, ele garante que ela é a solução perfeita. A doutora Marilita já me ajudou quando fui demitido do hospital. Ela sabe jogar pesado e é a pessoa certa para a ação que a gente vai mover contra os Boaz, dirá o vilão, cheio de confiança. Ellen estranha a proposta e reage de imediato, desconfiada. Advogada? E como a gente vai pagar por isso? Questiona, sem esconder a preocupação. Marilita, direta e fria, deixa claro que não entra em disputa sem garantir retorno. Normalmente eu cobro um valor fixo antecipado, mas em nome da nossa velha amizade, vocês ficam só com as custas do processo. Depois, me passam 10% de tudo o que receberem, propõe, deixando evidente que seu interesse é puramente financeiro. Mesmo aceitando o acordo, Ellen faz questão de se posicionar. Ela afirma que sua motivação não é dinheiro, mas sim o desejo de recuperar a filha. Hudson sabe muito bem que eu não estou pensando em herança nenhuma. Eu quero a minha filhinha de volta, dirá, emocionada. Enquanto isso, Hudson permanece em silêncio, calculando mentalmente cada possibilidade. Para ele, Sofia representa uma fortuna futura e a guarda da menina é apenas um meio para alcançar esse objetivo. Marilita não perde tempo e começa a agir de forma implacável. Usando seus contatos e sua lábia afiada, ela passa dias rondando o fórum, insistindo em despachos e pressionando os servidores até conseguir um avanço importante. Pouco depois, Hudson chega radiante com a novidade. A advogada praticamente acampou no gabinete do juiz e conseguiu. Ele marcou uma audiência especial para você explicar por que ficou tanto tempo longe da Sofia. Já em outro momento, Ryan vai enfrentar uma das maiores decepções de sua vida, justamente no momento em que acredita estar mais perto de realizar o maior dos seus sonhos. Apaixonado por música desde sempre, ele enxerga na chance de iniciar uma carreira como cantor a possibilidade de mudar de vida, conquistar reconhecimento e garantir um futuro melhor para si e para quem ama.
Empolgado, ele se entrega completamente à ideia de que finalmente será visto, ouvido e valorizado. O que Ryan não imagina é que essa empolgação será usada contra ele de forma cruel. Tudo começa quando ele conhece Roberta, uma empresária que surge como resposta a todas as suas preces. Carismática, segura de si e cheia de promessas, ela garante que sabe exatamente como transformar talento em sucesso. Roberta fala em shows, contratos, programas de televisão e dinheiro rápido. Ryan, deslumbrado, sente que finalmente alguém importante está olhando para ele. Acreditando que aquela é a grande virada, ele aceita a proposta quase sem questionar, assinando um contrato longo e cheio de cláusulas complicadas sem sequer ler com atenção. Lucas, o irmão, percebe desde o início que há algo errado. Mais pé no chão, ele tenta alertar Ryan sobre os riscos, fala sobre armadilhas comuns no meio artístico e insiste para que ele procure um advogado ou alguém de confiança antes de assinar qualquer papel. Cami vibra junto com o noivo, acreditando que aquele palco será o início de uma nova fase para os dois. Mas pouco antes de subir ao palco, a realidade cai como um golpe seco. Ryan descobre que, por força do contrato, terá de cumprir exigências feitas por Roberta que vão totalmente contra sua identidade artística. Mudanças no visual, na música e até na postura em cena são impostas sem qualquer diálogo. Ele se sente traído, usado e manipulado. Naquele momento, Ryan percebe que não é visto como artista, mas como um produto moldável. Diante da pressão, Ryan se vê dividido entre engolir tudo calado para aproveitar a oportunidade ou preservar quem ele é de verdade. O jovem, antes cheio de brilho nos olhos, agora se fecha, questiona suas escolhas e passa